Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo. Olá, aqui quem fala é o Davi, com as edições de Davi Júnior, e estamos aqui graças ao nosso bom Deus em mais uma semana para falarmos sobre outro grande cantor que marcou história no nosso país, é inclusive chamado de rei. No nosso último vídeo falamos do saudoso Tim Maia. Se você ainda não viu, corra lá, assista, porque vai ajudar muito inclusive no entendimento deste vídeo. Então aí você volta para esse vídeo aqui para entender melhor a história daquele que é chamado do rei da música, o cara que vem fazendo sucesso através das gerações, nada mais nada menos que Roberto Carlos. Nascido em 1941, é um cantor e compositor brasileiro considerado o rei da música romântica. Foi o líder do movimento musical chamado de Jovem Guarda, que surgiu nos anos 60. Roberto Carlos Braga nasceu em Cachoeira de Itapemirim, em Espírito Santo, no dia 19 de abril de 1941. Ele é o quarto filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga. A história dele, meus caros irmãos, é pra lá de desafiadora. E se você quer saber de outros detalhes que até agora ninguém revelou pra você, pegue agora mesmo sua tapioca com sardinha e vamos iniciar o nosso vídeo. Com 6 anos de idade, enquanto brincava na linha do trem, Roberto sofreu um grave acidente que resultou na amputação de parte da perna direita. Esse é um detalhe, inclusive, que poucos sabiam. Eu mesmo, sinceramente, confesso para vocês que eu vim descobrir há poucos anos atrás. Parece que a mídia fez questão de esconder, até para preservar, né? Dá pra gente entender, para preservar aquela imagem de galã de cinema e tudo mais. Então, Roberto Carlos estudou no Conservatório Musical de sua cidade. E aos 9 anos, era a principal atração de rádio Cachoeira, quando imitava o cantor Bob Nilsson. Quando tinha 12 anos, mudou-se com sua família para Niterói, no Rio de Janeiro, onde começou a frequentar programas de jovens cantando boleros e samba-canção. Mais tarde, a família mudou-se para o subúrbio de Lins de Vasconcelos, cidade em que ele conheceu o cantor Tim Maia. Em 1957, com a popularização do rock and roll americano, Roberto Carlos, junto com Tim Maia, Arlênio Lívio e Wellington Oliveira, formaram a banda The Sputniks, e a gente explicou bem sobre essa banda no vídeo do Tim Maia, por isso que é importante que você assista. O conjunto participou do programa de Carlos Imperial na Rádio Tupi, o Clube do Rock, e se saiu muito bem. Porém, Roberto sonhava em cantar sozinho e iniciou suas apresentações no programa de Imperial. Algum tempo depois, já cantava na boate do Hotel Plaza, imitando João Gilberto. Decidido a gravar um compacto, Roberto e Imperial foram até a gravadora Copacabana, mas Roberto foi aconselhado a desistir da carreira. Depois de tentar em várias gravadoras, conseguiu gravar no Polydor, porém vendeu muito pouco e o contrato acabou sendo encerrado. Em 1960, Imperial procurou Roberto Corte Real, da gravadora Columbia, e finalmente em agosto foi lançado o compacto com as músicas Canção do Amor Nenhum e Brotinho Sem Juízo. Essa era mais uma abertura para Roberto. Algum tempo depois de lançado o compacto, Corte Real chamou Imperial, decidido a mudar o estilo de Roberto e lançá-lo como bolero e música de juventude. Poucos dias depois, Roberto gravou o compacto com o Chá Chá Chá, Louco por Você, e o bolero Não É Por Mim, lançado em 1961. Foi o começo do sucesso. Nesse tempo, Roberto conheceu Erasmo Carlos, que se tornaria o seu maior parceiro musical. Em 1963, com o lançamento do disco Splish Splash, com as músicas Parei na Contramão, O Calhambeque, essa é uma das minhas favoritas, né, meus irmãos? Eu tenho que confessar. E É Proibido Fumar. Poxa, essa época só saiu sucesso, meus irmãos. Eu amo essas músicas de verdade. Roberto iniciou sua carreira de grande sucesso. Em setembro de 1965, estreou o programa Jovem Guarda, que alcançou os maiores índices de audiência, tendo à frente o ídolo Roberto Carlos e ao seu lado Vanderléa e Erasmo Carlos. Antes de terminar o ano de 1965, Roberto compôs junto com Erasmo aquela que se tornaria seu maior sucesso, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Apesar de continuar cantando músicas de outros compositores, Roberto Carlos junto com Erasmus, Eu Te Darei o Céu, Querem Acabar Comigo, Eu Estou Apaixonado por Você e Namoradinha de um Amigo Meu, que foram as músicas mais tocadas durante o ano de 1966. Já em 1968, Roberto Carlos viajou para São Remo, onde foi participar do famoso Festival da Canção, depois de conquistar o primeiro lugar com a música Canzone per Ti, de Sérgio Endrigo, voltou consagrado. Além do programa e dos discos, Roberto estrelou em filmes, inspirado no modelo lançado pelos Beatles nos anos 60. O primeiro longa-metragem foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, lançado em 1967. Já no ano de 1970, chegou às telas Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Em 1971, Roberto Carlos a 300 km por hora.
Nos anos 70, com o esmorecimento do movimento da Jovem Guarda, Roberto mudou seu estilo e tornou-se um cantor e compositor basicamente romântico. Entre seus grandes sucessos se destacam Detalhes, de 1971, Como Vai Você, de 1972, Falando Sério, de 1977, Na Paz do Seu Sorriso, de 1979, Emoções, 1981 e Fera Ferida, de 1982. Ferido, sufocando. Com o sucesso da música Nossa Senhora, em 1993, os seus discos seguintes passaram a ter sempre uma música religiosa. Cubra-me com seu manto. Desde 1961, Roberto conseguiu a incrível façanha de lançar um disco inédito por ano, interrompido apenas em 1999 por causa da doença de sua esposa, Maria Rita, que viria a falecer. Seus discos sempre são lançados no final do ano, perto das festividades natalinas. Roberto Carlos se tornou um campeão de vendas. Em 1994, bateu a marca de 70 milhões de discos vendidos. Fez milhares de shows em centenas de cidades, no Brasil e no exterior. Seu fã-clube é um dos maiores de todo o mundo. Dezenas de artistas já fizeram regravações de suas músicas. Já lançou disco em espanhol e inglês, em diversos países. Roberto Carlos continua até hoje com várias de suas apresentações por vários países. E todo ano produz um especial para a televisão, que vai ao ar na semana de Natal. Em setembro de 2011, o rei Roberto Carlos Braga se apresentou em Jerusalém, com o projeto Emoções em Jerusalém, onde fez um show e gravou cenas para o especial de fim de ano. Agora, uma curiosidade que muitos devem querer saber, inclusive eu, é como Roberto Carlos ganhou o apelido de rei. E pasme, meus amigos, o Roberto Carlos já é chamado de rei desde o ano de 1960, a galera já chamava ele assim naquela época. Mas o cara que inventou mesmo esse nome foi ninguém nada mais, nada menos que o apresentador Chacrinha, o cara com prestígio que é lembrado até hoje. E o comunicador não falou só por falar, ele levou a coisa realmente a sério. Acredito que ele considerava de fato o Roberto Carlos o rei. E Chacrinha, para provar isso de uma vez por toda, em 1966, ele fez uma cerimônia de coroação em seu programa na TV Excelsior para dar ao cantor esse título de rei da juventude. A coroação provocou um congestionamento de 3 horas no Leblon, ao redor do Teatro Astoria, onde tudo aconteceu. Isso inclusive foi escrito por Denilson Monteiro na biografia do velho guerreiro, do Chacrinha. Daí por diante, a alcunha, esse título que foi dado a ele, foi reduzido para apenas rei, mas o nome completo era Rei da Juventude. Ele foi coroado por Chacrinha como Rei da Juventude. Mas aí o cara ia ficando mais velho, como é que ia conseguir manter esse nome de Rei da Juventude, né, irmãos? Então foi melhor a redução que fizeram, ficou apenas rei. Esse pegou de vez e é consagrado até a atualidade. Em fevereiro de 2018, durante uma coletiva de imprensa, Roberto Carlos relembrou os tempos em que o apelido teve início e revelou que sentia-se incomodado com a situação. Quando começaram a me chamar de rei, eu ficava sem graça e sem saber como reagir. Tinha medo que pensassem que eu estava me achando se respondesse, mas ao mesmo tempo eu também tinha medo que me achasse metido se não respondesse. Então o cara estava entre a cruz e a espada, literalmente. Então isso é o que se chama de estar entre a cruz e a espada, né, meus irmãos? Quando a gente fica numa situação dessa, como ele. Se respondesse, podia ser metido, e se não respondesse, mais metido ainda. Então olha só como é complicado. Nas palavras do Roberto, ele disse: é complicado, até porque não me considero um rei. Com o tempo fui me acostumando. Se gritam, fala aí, rei, eu respondo, oi, e aí? Mas ainda hoje me considero só um cara comum que compõe e canta, disse ele. A coroa utilizada na brincadeira de 1966 foi leiloada em 2015 por R$20 mil. A casa de leilões chegou a contatar Roberto Carlos antes de colocar a peça à venda, questionando se ele teria interesse em ficar com ela, e ele não quis. Estranho, né, meus irmãos? Eu teria ficado, né? Até porque é um título para lembrar, mas enfim, né? Vai saber os motivos do cara. Como é de costume nos nossos vídeos, nós vamos agora a algumas curiosidades sobre o cara. Primeiro, a banda e relação com Tim Maia. Roberto Carlos e o cantor Tim Maia tiveram um grupo juntos na década de 1950, chamado os Sputniks. A separação da banda não foi das melhores, e a relação entre eles seguiu conturbada ao longo dos anos. No filme Tim Maia, lançado em 2014, o rei foi apresentado como uma espécie de vilão na vida do falecido artista. Na verdade, meus caros irmãos, até onde eu dei uma pesquisada aqui de leve, também não fui nada muito a fundo, até porque não tem nada muito a fundo sobre esses assuntos, mas ao meu ver, eu posso dizer para vocês, na minha opinião, é claro, né, nada oficial, mas na minha opinião, o que aconteceu ali é que a mídia da época queria alguma coisa parecida com Elvis Presley, que estava bombando, simplesmente bombando, e Roberto Carlos era o mais parecido que tinha nesse aspecto. E o Tim Maia, que naquele momento estava até mais afiado do que o Roberto Carlos, e tinha até mais voz do que ele,
Ele não era um modelo, falando fisicamente, para se tornar o Elvis Presley brasileiro. E Roberto Carlos tinha essa pinta de galã. Então foi daí, por ele ter estilo, também ter talento, é claro, a gente precisa reconhecer isso, e que deram a oportunidade só a ele. Tim Maia sofreu pra caramba, não é por causa disso. Mas é uma coisa que poucos realmente recusariam e ficar, não, vou ficar fiel aqui a meus amigos. Será que os amigos também seriam fiel a ele? Então cada caso é um caso, né, meus irmãos? É fácil a gente julgar tanto de fora, mas quem tá dentro sabe que não é tão simples assim. Vamos para a segunda curiosidade. Processo contra o homem com o mesmo nome. Em novembro de 2016, Roberto Carlos perdeu uma ação judicial bastante inusitada, que ele havia movido contra um corretor de imóveis na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Sabe o motivo qual foi, meus irmãos? Realmente absurdo. Um homem possuía o mesmo nome que o rei. O cantor moveu a ação em 2014 para fazer com que o corretor mudasse o nome de sua imobiliária. A empresa se chamava Roberto Carlos Imóveis, o que aparentemente incomodou o artista. O juiz mostrou bom senso e decidiu que a imobiliária não se valeu do nome do cantor para se beneficiar. Mesmo com a decisão favorável, o corretor de imóveis afirmou em entrevista ao portal UOL, na época, que a ação judicial impactou negativamente em sua vida. Tive uma perda muito grande. Minha atividade profissional praticamente parou nesses 2 anos. E me endividei. Tirei meus filhos da escola particular, minha mulher está com câncer e entrou em depressão, disse o homem. Então, meus caros irmãos, você vê que a culpa condena, né? Aquilo que foi apresentado no filme do Tim Maia não está totalmente errado. Isso aqui, ao meu ver, foi um grande erro de Roberto Carlos e foi aquela coisa que a gente conhece como estrelismo, né? O cara tá se achando ali e faz isso. Até contra um cidadão honesto, um cidadão de bem, que não precisava de forma alguma de ter feito isso. Então, meus caros irmãos, fica aí, né? É um grande artista, mas todos têm os seus defeitos. Vamos para a terceira curiosidade. Império no mundo dos negócios. Uma das mais conhecidas curiosidades sobre Roberto Carlos é que, para engrossar ainda mais a sua conta bancária, ele também é um empreendedor bem-sucedido. Entre outras coisas, ele já associou sua marca a cruzeiros marítimos, condomínios, panetones, touros, vacas e cartões de crédito. No início da década de 2010, Roberto Carlos decidiu investir em um sonho antigo, aproveitar o boom imobiliário por ser grande fã de arquitetura e engenharia. Tá vendo aí, meus irmãos? A gente nunca pode se conformar, né, e ficar só naquilo que a gente tá. Um dia a casa cai e é bom sempre você ter outros tipos de investimentos. Isso é uma boa dica aí do rei. Quarto, paixão inexplicável por rosas. Uma das curiosidades sobre Roberto Carlos que mais chamou a atenção é o gosto dele por rosas, algo bastante conhecido pelo público. É comum vê-lo distribuindo flores aos fãs durante todas as suas apresentações, se tornando uma marca registrada muito aguardada pela plateia. Será que foi aí que nasceu a inspiração nos Cavaleiros do Zodíaco para o Afrodite de Peixes? Deixa aí o seu comentário. 5. Não gravou o especial de fim de ano apenas 3 vezes em 45 anos. Roberto Carlos já tem contrato com a TV Globo há impressionantes 45 anos. E não há ninguém no Brasil que não conheça o seu tradicional especial de fim de ano. Em 2019, no entanto, o rei não gravou a tão aguardada apresentação anual. Neste ano, a emissora preparou um compilado de imagens de uma turnê que Roberto realizou no exterior. 6. A música com Jennifer Lopez. Em dezembro de 2016, Roberto Carlos lançou uma parceria internacional que foi muitíssimo bem recebida pelo público com a cantora pop Jennifer Lopez. Eles gravaram juntos a inédita Chegaste. Eu também gosto dessa música, composta por Kenny Garcia. Foi o próprio rei quem adaptou a letra para o português e a colaboração marcou a primeira vez que a dupla cantou em senti na minha boca eu te quero. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar. E, claro, se você não é inscrito ainda, se inscreva e dê as suas sugestões para mais vídeos como esse. E esse resumão da vida de Roberto Carlos mostra também que não importa o talento que você tenha, é preciso sempre muito esforço e é preciso perseverança. Se você comparar todos os vídeos que a gente está fazendo histórias sobre grandes artistas, grandes marcas e etc., você vai ver que o que eles têm em comum, por mais diferentes que sejam, por mais longe que um tenha nascido do outro, você vê que o que todos têm em comum, apesar das suas personalidades totalmente diferentes e opostas, o que todos eles têm em comum, esse é um ponto-chave, é a perseverança. É aquela vontade de você lutar, de você conseguir, não importa quantas vezes você bata com a cara na parede, quantas vezes você caia e quantas vezes você fracasse. Eu faço esses vídeos aqui justamente para as pessoas entenderem isso. Muita gente, né, que é inscrito no nosso canal acha que para ser cristão, acha que para ser uma pessoa espiritual, ela não tem que lutar pelos sonhos dela, ela tem que desistir de tudo. E não é isso que eu vejo. A chance está aí, o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, se sacrificou por todos nós para nos dar a oportunidade de ser felizes.
E o que a gente precisa fazer é se esforçar, lembrar sempre daquilo: se Deus é por nós, quem será contra nós, né, meus irmãos? Então é isso aí, né? E outra coisa que fica clara aqui, meus irmãos, é que não existe ninguém bom sem defeito, né? Então é isso aí. Deixa aí a sua dica e a gente espera vocês no próximo encontro, se Deus quiser, no domingo ou no sábado, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto. Como é grande o meu amor